João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, jornalista. Bom dia, João. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia a todos. Tive que, na verdade, fazer um resumo, da fala do senador Eumano Ferrer, porque, como eu disse, foi uma conversa longa e ele falou de diversas obras, de diversos investimentos e com detalhes, tanto de quando teve início, quando devem ser concluídas, enfim, pavimentação. Foram detalhes muito enriquecedores e que, de fato, quem ganha é a população do Piauí. E eu destacaria aqui como prioridade, durante a visita do ministro Tarcísio de Freitas, que também foi anunciada ontem aqui no Bom Dia News pelo senador Eumano Ferrer, esse trecho, se eu não me engano, de 40 quilômetros, que já está concluído na antiga Rodovia da Morte, que hoje eles chamam de Rodovia da Soja A135, João. Além, claro, dele também está em Teresina e vir visitar, inspeção técnica, na verdade, obras aqui na capital. Sem dúvida nenhuma, são investimentos em infraestrutura e em pontos importantes que melhora não só a trafegabilidade, garante mais segurança, às pessoas que passam por essas rodovias, assim como também investimentos na questão de pontes, avenidas em zonas urbanas, enfim. São realmente, é um alto valor de recursos que o senador Eumano Ferrer tem conseguido destinar através de suas emendas e acompanhar também a execução por parte do Ministério da Infraestrutura, que, sem dúvida nenhuma, é uma das pastas do governo federal que não enfrentou problema ainda de nenhuma forma. A gente já teve vários problemas relacionados aos ministérios da Educação, da Saúde, área da Cultura, mas nessa área da infraestrutura é um setor que tem se destacado. O ministro Tarcísio de Freitas tem realmente conseguido dar uma boa agilidade, um bom andamento nas obras, e aqui em Teresina é a prova disso. Afinal de contas, o viaduto, por exemplo, lá do Mercado do Peixe, que está muito avançado, a obra começou recente, e a gente já observa um volume muito grande de trabalho, assim como também a gente espera que essa mesma agilidade seja dada à duplicação da BR-316 no sentido de Demer-Paulobon, porque, de fato, são obras que influenciam bastante a vida das pessoas, porque a gente sabe que há um problema crônico em alguns pontos do trânsito aqui na capital. Então, é aguardar realmente que essa liberação de recursos chegue aonde deve chegar e a população seja beneficiada o mais rápido possível. Bom, João, ontem nós mostramos aqui um vídeo feito pelo governador Wellington Dias, anunciando a decisão do senador Ciro Nogueira de, digamos, rompimento com o governo, Cada um, a partir de então, vai seguir na oposição. Isso é o que ficou entendido no vídeo gravado pelo governador Wellington Dias. Mas ontem, um vídeo gravado pelo senador Ciro Nogueira, eu acredito que inclusive foi o vídeo ontem mais visto, principalmente no meio político, ele desmentiu o governador. Ele disse que nada disso aconteceu. Bom, vamos conferir o vídeo. Fui surpreendido com várias notícias na imprensa que afirmaram que rompi relações políticas com o governador Wellington Dias. Mais surpresa ainda fiquei com um vídeo gravado pelo próprio governador em que o mesmo afirma isso. Por isso me vejo na obrigação de esclarecer os fatos e trazer a verdade à tona. De fato, esta semana recebi no nosso apartamento o governador e o senador Marcelo Castro. Entretanto, em momento algum, disse que os progressistas fariam oposição ao seu governo. Pelo contrário, eu tenho dito que o momento exige união e principalmente exige que todos nós estejamos trabalhando pelo Piauí, independente de partido ou de ideologia. Fui motivado por esse sentimento que eu fiz um movimento de aproximação ao presidente Bolsonaro, que se mostrou extremamente benéfico ao nosso Piauí. Não fosse isso, o Piauí não estaria recebendo os recursos que o governo federal tem destinado à nossa rede de saúde num período tão crítico de pandemia no nosso país e no mundo. O Piauí estaria isolado sem o apoio do presidente Bolsonaro e os prefeitos piauienses não teriam condição de ajudar e gerir seus municípios. Apesar dessa declaração do governador Wellington Dias, eu venho aqui de público dizer que vou continuar trabalhando pelo nosso Estado e continuo à disposição do seu governo para trazer os benefícios que o Piauí tanto precisa.
Estarei sim, agora mais livre, para fiscalizar os atos da administração estadual, apontar um inchaço do quadro de pessoal e outras lacunas de excessos de gastos supérfluos no nosso Piauí. Olho no olho, agora eu quero dizer, o Piauí não é um estado de oposição nem de situação. Nós somos um estado que tem desafios e necessita do apoio do governo federal e de toda ajuda que vier. É isso que eu me comprometo a fazer, ajudar os piauienses acima de qualquer coisa. Contem sempre comigo. Ele tocou num ponto aí, João, o senador, que justamente eu destaquei ontem. Ele disse que se empenhou nesse movimento de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro justamente para conseguir trazer mais e mais recursos aqui para o nosso estado, independente da bandeira partidária, se é realmente aliado, se é da base ou não é. Isso, de fato, estava, e eu espero que continue acontecendo, pelo menos a imprensa local vinha noticiando constantemente. Aí ontem eu acho que você lembra, eu até questionei, o governador Wellington Dias já não tem um bom relacionamento com o presidente da República por conta da oposição mesmo, e se de fato tinha rompido com o senador Ciro Nogueira, ia ficar muito mais difícil sua gestão e os recursos chegarem aqui para o nosso estado, você lembra? Sim, Nájila. Primeiro, eu queria destacar que realmente há uma disputa de narrativas. O governador deixou bem claro no vídeo que entendia como natural a saída do Progressistas do governo, o rompimento. Ciro Nogueira ontem disse que não houve essa palavra rompimento na conversa entre ambos. Então, a estratégia política de cada um já começa em tentar impor cada um a sua narrativa. Para o governo do estado, Ciro Nogueira foi quem escolheu sair. Para Ciro Nogueira, ele nunca escolheu deixar o governo. Então, a disputa pela narrativa já é um primeiro passo da estratégia política de cada um dos dois. Destacaria também no vídeo do senador Ciro Nogueira o desejo dele, aliás, o sentimento dele de que agora se sente mais livre para fiscalizar o governo, ou seja, o senador Ciro Nogueira começa agora a colocar em prática o seu plano de fazer oposição ao governo, que seria uma questão de tempo. A gente sabe que o projeto do Progressistas é natural, é lançar candidato a governador em 2022. Obviamente não teria o apoio do Partido dos Trabalhadores. Então a diferença é que agora as coisas estão mais às claras e o Progressistas está mais à vontade para começar a fazer oposição, fiscalizar o poder público, o governo estadual, apontar indícios de má gestão, como deixou muito claro o senador Ciro Nogueira aí na sua fala. Em relação, só para complementar um pouco o que você falou sobre esse protagonismo que Ciro Nogueira tem tido no governo federal, principalmente na busca de recursos para o Piauí, a gente observa que o presidente Jair Bolsonaro, ele naturalmente, não é segredo para ninguém, que ele é um homem de confronto. E ele é um homem de confronto político. Ele já deixou isso muito claro em todos os tempos. Então, acredito que a estratégia do governador Wellington Dias, ao abrir mão do apoio político do senador Ciro Nogueira, tem aquele plano de fundo de 2022, que a gente comentou ontem, mas também tem o entendimento do governador de que o presidente Jair Bolsonaro não vai, de forma alguma, facilitar a vida de adversários políticos nos estados. Então, tanto é que os últimos recursos que o senador Ciro Nogueira tem conseguido para o Piauí, tem anunciado para o Piauí, se a gente for prestar atenção, são recursos que vão passar direto para os municípios. São recursos que vão sair do governo federal e vão direto para as prefeituras. Não são recursos que vão vir para pastas do governo do estado. Então isso já era algo mais ou menos esperado, porque obviamente o presidente Jair Bolsonaro tem interesse em se fortalecer no Nordeste, mas ele não vai facilitar a vida dos governadores adversários. Então é neste cenário que o Wellington Dias, entre aspas, abre mão do apoio político de Ciro e também vai fazer com que Ciro Nogueira ganhe aí um protagonismo lá dentro do governo federal, mas para buscar recursos que devem ser encaminhados diretamente para os municípios, sem passar pelo governo estadual. É claro que há um prejuízo político para o governador Wellington Dias, porque independentemente de qualquer coisa, é necessário que o governo do estado tenha alguém com bom trânsito no governo federal.
para agilizar processos, para agilizar o andamento de demandas. Isso vai ficar agora a cargo de outros parlamentares que podem sim se apresentar nesse cenário. Podem até não ter o mesmo prestígio do senador Ciro Nogueira, porque o presidente Ciro Nogueira é presidente do PP, que é um dos maiores partidos do país, mas abre caminho também para esse tipo de discussão. Agora, João, ontem foi anunciado na imprensa que a bancada do Progressistas aqui no estado iria se reunir para decidir o que fazer a partir dessa notícia que foi divulgada ontem sobre o rompimento. E aí, essa reunião aconteceu de fato e o que foi decidido? Ocorreu sim, Nájila. Esse rompimento de Ciro Nogueira com Wellington Dias é, sem dúvida nenhuma, o maior fato político recente aqui do Piauí e vai trazer muitas consequências, muitos reflexos para muita gente, porque tem muitos políticos que são aliados dos dois. E agora ficou bem claro, vão ter que escolher um caminho. E a bancada do Progressistas se reuniu ontem pela manhã, inclusive na casa do deputado Jularco Verde, presidente regional do Progressistas. No finalzinho da tarde, o Jularco Verde se reuniu com o governador Wellington Dias e o que ficou decidido é que o governador Wellington Dias está conversando, vai chamar cada deputado estadual, um por um, dizer o que aconteceu e pedir para que façam uma escolha. Aquele deputado do Progressistas que decidir seguir com Ciro Nogueira, automaticamente deverá sair do governo, entregar os seus cargos que possui, e aquele deputado que preferir ficar com o governador Wellington Dias vai manter o seu espaço no governo, mas o Wellington Dias cobra dessas pessoas lealdade a seu projeto político lá de 2022. Então, só para concluir, o Progressistas hoje tem no governo do Estado Secretaria de Transportes, com Hélio Isaías, Secretaria de Meio Ambiente, com a deputada Sádia Castro, irmã de Margarete Coelho, Detran, Arão Lobão ocupa lá o cargo por influência de Ciro Nogueira e Jularco Verde, e a ADAP, influência direta do deputado Firmino Paulo, e a Secretaria de Mineração, que hoje tem como secretário Wilson Brandão. Então, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, estão sendo chamados pelo governador para conversar e vão tomar uma decisão. O que ficou acordado é que não vai ter pressão, não vai ter perseguição, pelo contrário, vai ser uma conversa natural em que cada um vai colocar a sua posição e o governador vai exigir apenas essa contraproposta. Que quem ficar no governo seja leal a ele nas eleições de 2022. Só não entendi porque a conversa tem que ser individual, se o discurso deve ser o mesmo para todos eles. São apenas 5 no caso. Olha, Nájila, quando você, no caso na figura de governador do estado, quando você vai negociar com uma bancada, é uma coisa. Quando você chama um por um e vai negociar individualmente, sem dúvida nenhuma, há muitas especificidades nessas conversas, como, por exemplo, questões locais. Às vezes, um deputado tem que ter uma ligação com o governo em determinado município para conseguir aquela obra. Enfim, é o tipo de negociação negociação política, né, que deve ser feito em separado, sem dúvida nenhuma, até para que os deputados possam apontar suas reais demandas, aquilo que eles realmente esperam do governador. Você me deu a resposta que eu imaginava que você ia dar. Mas já que a gente está falando em governador Wellington Dias, hoje está marcado para hoje, João, no Palácio de Karnak, a partir do meio-dia, uma coletiva para anunciar novas medidas administrativas. Dá para você ter uma noção e adiantar para a gente essa noção do que são essas medidas administrativas? Olha, Nájila, primeiro, quando se fala em questões administrativas, a gente, hoje, nesse momento de pandemia, já imagina logo que a partir de segunda-feira vai retornar a grande maioria dos órgãos públicos estaduais. Mas, nessa conversa, há a promessa de que o governador também possa anunciar uma mudança de pastas, uma mudança de comando em pastas do governo estadual, ou seja, o governador demonstra que tem pressa em resolver essa questão com progressistas. Então, de repente, mais tarde, né, ao meio-dia, a gente pode ter muita novidade no que diz respeito à formação do governo do Estado e, quem sabe, mudanças significativas nas pastas, em órgãos da estrutura do Executivo Estadual.
Bom, João, você lembra que segunda-feira a gente falou aqui do coronel Nixon Frota, que estava de viagem marcada para São Paulo, onde ele iria se reunir com o presidente do PRTB, Levi Fidelix. Pois essa viagem aconteceu e a reunião também. Inclusive temos aí o registro, algumas fotos deles juntos. Porém, o resultado desse encontro, ele ainda não passou para a gente, ele está devendo, mas não é difícil de imaginar. São assuntos políticos que o PRTB deve pôr em prática, inclusive aqui em Teresina, João. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que o PRTB é um partido da direita aqui no país, portanto, é natural que ele caminhe alinhado a partidos que também estão nesse espectro político. O que chama um pouco a atenção, tendo visto que o coronel Nixon Frota, aqui em Teresina, tem demonstrado um alinhamento político, uma sintonia, uma amizade muito grande com o deputado Temístocles Euclides Filho do MDB, que é um partido tradicionalmente de centro. Então, que tem doutor Pessoa como pré-candidato a prefeito de Teresina. Então, vamos aguardar. E, claro, esse encontro também simboliza que o coronel Nixon Frota entra de vez para a política partidária aqui em Teresina, aqui no Piauí. O PRTB, que era comandado até alguns meses atrás pelo deputado Fernando Monteiro, saudoso deputado Fernando Monteiro, mas que agora fica aí sob o comando do coronel Nixon Frota e tem um bom trânsito, inclusive no próprio governo federal, tendo visto que ele ocupou ocupou o cargo no Ministério da Justiça. O assunto que a gente vai falar agora não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas Antônio José Medeiros desistiu de sua pré-candidatura ou de sua candidatura, onde ele disputava na cidade de União à prefeitura? É verdade? O que levou ele a decidir? Isso mesmo, Nájila. Antônio José Medeiros encaminhou uma mensagem ontem a aliados informando que estava, por problemas pessoais, por questões relacionadas à saúde principalmente, estava preferindo deixar a sua pré-campanha a prefeito. E ontem à noite ainda, lá em União, aliados do atual prefeito Paulo Henrique Amorim, Paulo Henrique, que não vai concorrer à reeleição, decidiram que o promotor aposentado, doutor Zé Osmar, será o pré-candidato do grupo para disputar a prefeitura de União. Esse acordo envolveu também o governador Wellington Dias. O PSD vai indicar o candidato a vice da chapa. Só para concluir, Zé Osmar é promotor de justiça aposentado do Ministério Público do Maranhão e, inclusive, chegou a ocupar a direção do INTERP no governo anterior de Wellington Dias, no terceiro mandato de Wellington Dias no governo do Estado. João, o vereador Luiz André, vereador de Teresina, defende na Câmara um projeto que pode beneficiar o setor cultural aqui na capital. Temos um vídeo. Está tramitando um projeto Circuito Live Cultural que vai beneficiar a 30 lives e mais de 150 artistas através de nossa emenda parlamentar que nós iremos fazer os tornou nos bairros. Portanto, você que é artista, você que é do mundo cultural, nós, como vereador de Teresina, estamos muito preocupados com vocês. E essa emenda é para beneficiar cada um de vocês. E durante essa pandemia, a cultura foi a profissão que foi mais atingida com a pandemia. E nós, preocupados com isso, nós fizemos esse projeto, Circuito Cultural, que será durante o mês de agosto e setembro. Bom, com certeza é um projeto que vai favorecer, sim, a classe desses artistas que estão, inclusive, se virando no bom sentido, né? Conseguindo recursos, doações e também através de aparições na própria internet, nas redes sociais. E agora isso seria nos bairros da capital, João. Exatamente, Nájila. Sem dúvida nenhuma, um projeto que tem um cunho social muito grande, porque a gente sabe que quem trabalha nessa área da cultura tem sido bastante prejudicado pela pandemia, tendo em vista que trabalha para o público, em tempo de aglomeração, não pode haver esse tipo de show. Então, é mais um benefício que a categoria pode contar nesse mês de agosto e de setembro. A gente espera que ele já comece a ser colocado em prática logo para beneficiar aí os nossos trabalhadores da cultura, nossos artistas locais, que, claro, precisam sempre de reconhecimento, valorização e serem beneficiados nesse momento de pandemia. Magalhães, 7 de agosto de 2020. As centrais sindicais estão organizando hoje um dia de luto e de luta para protestar
e alertar a sociedade sobre as medidas do governo Bolsonaro. Medidas mais especificamente ligadas à pandemia da Covid-19, João? Exatamente, Nájila. Aqui no Piauí, por exemplo, os trabalhadores que são de áreas essenciais, que vão ao trabalho hoje, devem vestir preto e fazer imagens para postar nas redes sociais como um protesto, aliás, como uma homenagem, né, por conta do luto pelas quase 100 mil vítimas da Covid-19 aqui no Brasil, assim como também em protesto contra o governo Bolsonaro pelas ações que o governo federal tem executado nesse momento de pandemia. O presidente da CUT aqui no Piauí, Paulo Bezerra, confirmou que esse protesto vai haver. Não é um protesto presencial, não é com a participação física das pessoas. Na verdade, os trabalhadores que estão indo a executar seus serviços em áreas essenciais devem ir de preto, fazer imagens e publicar nas redes sociais como uma forma de homenagear também as pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19 e que aqui no nosso país, infelizmente, já chegam quase a 100 mil pessoas. Ok. João, muito obrigada. Bom restante de sexta-feira para você, bom final de semana e até segunda. Até segunda, Nájila. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Hora de fechar a nossa janela política.